Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, faça um consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo desta sexta-feira, 30 de junho. Programa que você está acompanhando no canal aberto 55HF, no canal 11 da NET e também no tvruplay.tv.br. E também no Facebook, né? Através da nossa página Virando o Jogo TV, você acompanha o nosso programa diariamente. Lembrando que também pode interagir pelo telefone 999 81 7700 e será um prazer recebê-lo aqui no nosso Virando o Jogo. Hoje conosco, Alex Bagé, o nosso convidado, grande convidado, Christian, centroavante, né? Christian, Jesus Christian, o Deus Negro Colorado. Prazerzaço. Artilheiro, vamos conversar bastante sobre futebol. Temos aí rodada no final de semana, Série A, Série B. Conosco também, Darcy Filho, Antônio Barbaresco, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Esse final de semana promete, né? O Nacional joga em casa. Deixa eu só dizer o seguinte, promete... domingo sem futebol, né? Tô num programa, velho, que tem dois goleadores, aí é muito. Dois goleadores? Tava esperando. Um com o gol 1000 já marcado, que é o Christian, e o outro o Bagé, que faltam só 60 59. gols. 59. Não me tira gol. 59. E como a minha mulher é contadora, eu já tenho auditoria em casa. Tá. Eu acho que quem faz a auditoria dele lá é o seu Jorge. O meu cachorro. O Christian tem uma coisa muito bacana. Há pouco agora até mostrava para ele, tem um grupo de amigos, né, lá no Rio de Janeiro. E todos são gaúchos, estão no Rio trabalhando com samba. E aí eu mandei a foto aqui, começou a pipocar. Pô, esse cara é meu ídolo, aí mandamos agora o destaque do Christian. Bacana esse respeito que continua, né? Eu repito, das duas torcidas, camarada, né, que sai de um lugar e e opta por outro, ele, se ele é gaúcho, ele deixa de ser gaúcho. Teus amigos são todos cariocas. O Renato é o Renato carioca. Que conversa é essa de Renato Gaúcho? Ele é Renato carioca. Ele chegou no Rio a última vez que ele... Só porque ele não larga um tchê na coletiva, assim? Ele não larga? Não, ele fala até com R. Tem alguns caras que... Quando o cara assume a carioquice, é quando ele puxa o R aqui no fundo da garganta, né? Aí fica... Nós temos o presidente, ele não é por ser carioca. O presidente do Grêmio... O presidente do Grêmio gosta muito do Renato, então fala com R no fundo da garganta. Entendeu? Pra falar... Mas ele falava assim antes? Não, eu não me lembro. Eu acho que na época do Rony ele falava assim. Eu conheci tem um dirigente, ele foi dirigente do Rubens Minelli. E o Rubens Minelli, tu trabalhou com o Cristian? Não tive essa oportunidade. Ele torcia a boca para rir. E esse dirigente gostava tanto do seu Minelli que ria como o seu Minelli assumiu aquilo para ele. É o poder do treinador sobre esses caras. Muito bom, né? No meio da comunicação, nós temos um carioca, o Cláudio Brito. Cláudio Brito é carioca. Morou algum tempo no Rio. E ele também fala com R no fundo. Então, eu admiro. Mas o nosso carioca que apresenta aqui não tem sotaque, né? Ficou lá um tempão lá. Foi Polém? Foi Polém. Voltou igual foi. O Renato, por isso que voltou. O Renato chegou no Rio a última vez, agora disse, olha, tá chovendo no Rio, mas esses gaúchos trouxeram chuva pra cá. E ele não é carioca, mas claro que é carioca, ele optou pelo carioquice. Tá certo, ele. É por adoção. Claro, tá certo. Loucura. É feliz quem adota, né? Sim. O cara adotou o Rio de Janeiro, muito legal. Eu, se pudesse, seria chamado de Darcy Carioca também. O Bagé é outro, que seria Alex que lá tem Bagé. Um município de Magé. Eu vou mudar, vai ser Alex Magé. Alex Magé. Eu vou pro Rio de Janeiro, já tô olhando isso aí. Já tá. Aí, ó. Em breve podemos perder o Alex Bagé aqui. Tô providenciando a documentação. Abriu a janela de transferência, estão querendo levar o Bagé. Vai ter que fazer os mil gols. Eu participei, eu fazia a cobertura do Internacional, não sei se vocês faziam. Não, quando o Christian começou. Em que se estabeleceu o vestibular para centroavante. Sim, verdade. Fiquei 97? 97. No início de 97. Christian? Foi final de temporada de 96 e início de 97. Santos Sotile estava? Não. Washington? O Washington. Dauri?
Não, Alberto. Alberto. Baita centroavante que foi do Santos depois. Robigol. Isso aí. E tinha mais um. O Christian, Só jogador Alberto, Robigol E o Washington. e o Washington. Então, no quarto. Só goleador, né? Eram 5. Todo mundo deu certo, foi bom. Impressionante aquilo lá. Foi bom. Esse Alberto parecia que ele não ia se tornar jogador, né, Darcy? Foi campeão e foi pro 2004 Santos, com o Santos. mas metia 2002. muito, tudo que a gente. Mas o Alberto jogo era um cara que ele tinha uma capacidade física impressionante. Jogou na Rússia também. Né? Um cara muito rápido, muito forte. É atacante moderno. Exatamente. Porque hoje um estilo diferente. Isso. E o jogo que eu me lembro assim desse período aí foi em Erechim. Foi 1-0 para o Ipiranga, eu acho. À noite. Sim. E eu acho que tu jogou esse jogo. Eu no Campeonato Gaúcho, daquele de 97, eu joguei poucos jogos. Mas eu acho que tu jogou aquele ali. Eu joguei. Ou o cara que jogou consegui aquele ser campeão, acho que jogando 6 jogos. 97 foi aquele do Grenal do Fabiano, que ele fez Isso, no Beira-Rio, da né? final, teve um jogo no Olímpico, 1-1, do qual eu fiz o gol. Lembrava só Passo preciso o gol do Fabiano. Isso. E depois o Campeonato Brasileiro, que foi uma sacanagem, né? O Internacional deveria ter sido campeão brasileiro. Faltou experiência. Uma série de fatores ali que hoje dá para... No fim, deu uma queda, né? Mas na penúltima, eu acho que fase... teve o apito amigo. Foi parecido... O Campeonato Brasileiro teve apito amigo. Foi parecido com o Grêmio de 2008. No final teve as duas coisas. Na minha opinião, apito amigo pro São Paulo. Venda de jogo... Apito amigo pro Palmeiras. Venda de jogo no seguinte sentido. O jogo que era em Goiás foi parar em Brasília, pro São Paulo ter mais torcida. E uma coisa também que daquele grupo, em 97 foi parecido. Uma característica em especial, que é mais ou menos por experiência, às vezes o cara vai, né, vai passando o tempo, vai adquirindo experiência. O que aconteceu ali? Aquele time de 97, a gente começou muito bem. Muito bem o campeonato. O tiro... Foram 23 rodadas, a gente perdeu 4, 5 jogos, foram muitos, e não era um campeonato de pontos corridos. Tinha os mata-mata. E a equipe, quando chega nos mata-matas, ela já vinha era uma sensação, né, no campeonato. Os adversários, com certeza, estava todo mundo ligado, né, sabendo os pontos fortes e fracos daquele time. Né, e o time deslanchou muito cedo. Não teve o efeito de surpresa sobre os outros. Esse é um grande perigo que, por experiência daquele time que a gente transportando para hoje, a gente tem que ter atenção, né, de começar muito bem, de começar ganhando muito. Que é o caso do Corinthians, por exemplo. É o caso do Corinthians, é o caso do Grêmio. Entendeu? Aquele campeonato, Cristian, Então tem que ter atenção. Quando às vezes eu vejo assim, né? Eu vejo muita gente falando, claro, o momento é propício, é uma coisa que acontece, é normal, a pessoa falar em cima daquele momento. Tá vendo, né? Daquele momento, daquilo que está vendo. Mas a gente tem que ter atenção. Concordo contigo. Porque... Eu acho que esse é o grande perigo. Mas eu acho que o Corinthians... Por pontos corridos do campeonato, no segundo turno, sempre tem uma equipe que dá o tiro de chegada. Sim. Pode ser o Flamengo, até que já começou. Nesse campeonato eu não me recordo quantos participantes eram. Mas eu me lembro que finalizava com 2 grupos de 4. Isso. Né? E dali saía e classificavam os 2 primeiros de cada grupo para a final. Para fazer um turno final. Isso, era uma coisa fazer as duas era um finais, formulismo, né? E o grupo... Mas tinha um cara ali que fazia um time andar. Claro, tinha a qualidade do Christian, ponta esquerda. Mas eram 2 jogos só, né, Christian? Quem era o cara que fazia o time andar, Christian? Era o ponta esquerda, o baixinho aqui. Perdigão? Era o Sandoval. Ele era um motor. Era meio... É que hoje mudou muito, né? Não sou um crítico, veja bem. Eu acho que eu sou um cara assim, das coisas que dão certo a gente tem que manter. Claro. Poucos têm a capacidade, né, de criar coisas novas. Foram poucas mentes aí na história da humanidade. Foram poucos que conseguiram fazer coisas novas e inovadoras. Né? E eu acho que no futebol se segue uma máxima que o que está dando certo, né, aquela coisa que se falava antes, na espinha dorsal, ter um goleiro bom, um meio campo, um bom centroavante, é a base hoje num time de futebol. Sempre foi. Aí agora, isso aí não muda, né? Não muda, isso não tem como tu mudar. Tu vai mudar uma característica de um jogador ou outro, mas a base, depois tu vai montando, tu vai botando um lateral, um esquerdo, um direito, tu vai montando a partir daquela estrutura. E hoje, assim, claro, depois do Guardiola, né, que foi um cara que conseguiu, ao meu ver, nos últimos anos aí que eu me dou por gente, que conseguiu mudar a estrutura desse negócio, né, com um jogador flutuante, que já era
que era usado nos anos 70, 60, ele trouxe de volta. O Zagallo era um cara que flutuava. Já era usado isso. Então ele não inventou, ele copiou, ele foi buscar e aprimorou isso. E copiou e aperfeiçoou. E aperfeiçoou. Só que é o seguinte, gente, ele tem o Messi. E o Messi é um dos maiores grandes jogadores da história mundial. Esse é um cara que qualquer lugar que tu botar, ele vai fazer diferença. No City ele já não teve, já não foi a mesma coisa. E aí teve que recorrer aonde? No Bayern, ao centroavante, à espinha dorsal. Porque ele não tinha essas peças que faziam a diferença. Não, a mesma coisa, Christian, não é por estar na presença de um grande centroavante, mas eu fui assistir. Normalmente já tem sempre um grande centroavante aqui hoje, tem mais um. Claro. Tá ruim? Desculpe, É um tá? complemento. Com a devida velha, tá? Deixa eu aproveitar. Tem, mas Só que o centroavante ele morre de fome se não tiver um pifador. Não, mas Se não tiver um 10, Tá bom. Ele tem que falar dele, né? Eu estou elogiando o convidado, o cara tem que falar dele. Deixa eu conectar, Mas eu comentava assistindo o jogo lá na Arena, quarta-feira, que eu comentei a gente falou muito durante o ano passado e no início desse ano a coisa que o Luan de falso 9, ele realmente estava jogando bem, jogou no funcionou. Passado, mas aí eu falei o seguinte: olha como faz diferença um centroavante. É mais fácil. Ele abriu o jogo, porque aqueles dois, o segundo gol, digamos que o Luan também fizesse. Ele fica dentro da área, ele faz aquele tipo de gol. Mas o primeiro gol é um gol típico de centroavante. Abriu, ele deu um tichaço, chute forte. Um tichaço, fazia tempo que eu não ouvi. É linguagem de quem está nos vendo e vai entender. É bem interiorano essa de tichaço. Então assim, eu virei pro cara que estava vendo o jogo com o Papaulo, meu amigo, grande abraço. Falei para ele, olha a diferença que faz um centroavante. Com certeza. Não jogou bem contra o Corinthians, não jogou mal também. Mas ele não teve muitas oportunidades. Mas se ele tivesse, ele bota ali no quadradinho. O goleiro vai pegar outra história. Então, esse tipo de coisa assim, né? Concordando contigo. São coisas que a gente precisa rever. São alguns conceitos, algumas coisas que às vezes a gente vê, né, lá fora e quer transportar para o nosso mundo atual, que na realidade não funciona, porque tu precisa ter peças... Não inventa a roda, né? Tu tem que ter peças específicas para exercer aquela função, que a gente hoje aqui no mercado interno, a gente não tem. Tá entendendo? Sabe que o futebol é interessante, né? Hoje de manhã o Bagé na rádio Grenal falou sobre o Douglas. O Douglas inaugurou uma marca de cerveja, é isso? Isso. Exatamente. Você imagina como muda tudo no futebol, imagina se o Renato, por exemplo. O Renato era diferente. O Renato não era dessa turma aí. A turma do Renato era outra. Agora se imagina se o Iura ou o Fabiano Cachaça lançam uma marca de cerveja em Porto Alegre. Pensou? As torcidas iam boicotar, não iam comprar uma cerveja do cara. Uma cerveja. Ou ia ser um sucesso. Não iam boicotar, porque o cara não aceitava. Lembra? Ele não aceitava, ele gostava do Fabiano, mas não aceitava que chamassem ele de Fabiano Cachaça. O Iura dizia assim, eu hoje vou tomar uma. Mas os caras enlouqueciam. O Iura dizia. Agora, o Bavaresco falou do Renato, né? O Renato foi dono de bar, né? Ele acabou comprando um bar. Arcabuz. Não era. Tem memória ainda, hein? Mas é o seguinte. Era guri. Mas ali não era só ele, era ele, mas o Delion tinha uma. E era diferente. O Paulo Roberto também ou não? Não, o Paulo Roberto sempre foi acessório dessa turma. Aí é o seguinte, então o Renato e o Delion, que eram as lideranças ali, entendeu? Então, eles eram caras que a cerveja para eles ali, a bebida, era um complemento na grande noite que eles iam fazer. O Iura e o Fabiano sentava de bota a uninha aqui, que é comigo mesmo. Como o Douglas. O Douglas gosta de beber até em casa. Ele não é um cara de muito na noite, mas... Imagina se esses dois botassem... Mas os tempos mudaram. Nesse particular eu acho legal. Eu também acho. O mundo, graças a Deus, ele evoluiu. Graças a Deus. Esse tipo de coisa. Bom, vamos ver a participação dos nossos telespectadores, mas antes vamos ver o recado do Banrisul. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver.
Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Aí, vamos lá, Diogo Rossi, o que nós temos aí? Muitos recados. Por exemplo, o Anderson, que é de Sapucaia, participando com a gente, diz assim: grande Christian, saudades de ter um centroavante quando a gente precisava fazia um gol. É o Anderson de Sapucaia participando com a gente. O Miguel, gremista do Passo da Areia, está sempre participando também com a gente. Ele manda um recado e diz o seguinte: pois é, o Christian jogou nos 2 times e agradou as 2 torcidas. Espero que um dia isso ainda possa voltar a acontecer aqui na dupla Grenal. É o Miguel participando com a gente. Tem o Matheus Bueno participando, diz assim: o que podemos esperar do Internacional para este sábado? O que vocês estão achando do estilo que o Guto implementou para treinar o Colorado nesta semana? Eu acho que vai ser a grande incógnita, né? O que o Guto conseguiu nessa semana? Eu fiz um vídeo hoje mais cedo perguntando qual a posição que vai jogar o Claudio Vinck. Por quê? Porque não vai ter o Edenilson. Aí o que se imagina? O Guto, eu imagino que ele não fosse mexer tanto no time. Arruma alguém pro lugar do Edenilson, deixa o Fabinho na lateral direita. Mas, em ele trazendo o Fabinho, que é uma possibilidade para o meio de campo, ele não vai jogar com o Júnior. Por quê? Porque o Júnior já estava à disposição no jogo passado e ele não usou. Então, o que ele vai acabar usando? O Claudio Vinck. Mas aí, era umas 6h10 da manhã, Jefferson, um abraço, irmão, que está sempre nos acompanhando, me mandou um WhatsApp. Pajé, ninguém está falando, será que o Vinck não vai jogar como um meia no lugar do Edenilson? Porque nesse Sub-23, que acharam maravilhoso, que ele jogava como meia, né? Pois é, ele em determinado momento, ele jogou muito mais como um jogador de meio campo do que propriamente como lateral. Então, não sei, eu estou apostando que ele vai jogar, mas eu fico com a dúvida se ele jogaria como um lateral ou se ficaria o Fabinho como lateral e ele jogaria nessa vaga do Edenilson. Eu vi o teu vídeo e fiquei pensando nisso também. Ontem eu até vi o Guerrinha comentando. A tese do Guerrinha é o seguinte: o Fabinho, ele não sai do lugar. A tese do Guerrinha é que o Fabinho vai jogar no meio campo. Que o Guto acha que ele é melhor que o Edenilson. Então, aí vai um pouquinho diferente. Não, isso é o que ele acha, não é o que o Guerrinha acha. Não é o que eu acho. O Guto acha que o Fabinho é melhor que o Edenilson. Pode prender o Guto. Pode prender o Guto. Não, essa é a tese do Guerrinha, tá? Eu não sei se ele tem informação. Pode prender o Guto. Se ele pensa isso, prende ele. Entendeu? Olha aqui, ó, nós evoluímos, né? Nós saímos de um treinador que tinha predileção pelo Anselmo. Foi embora. É que o Anselmo agora, não tá mais, agora né, o Guto tem predileção pelo Fabinho. Já foi, talvez. Eu acho que o Fabinho é um pouquinho melhor que o é bem melhor, muitas vezes melhor que o... Eu concordo com o Bagé. Eu, por exemplo, no meu pensamento, eu colocaria o Fabinho na lateral nesse jogo e talvez experimentaria o Claudio Vinck como meio campo. Eu já colocaria o Vinck de lateral. O Internacional precisa de um lateral direito. E lateral não se improvisa, mas se foi o tempo que você fazia lateral. É verdade. Lateral, hoje, é uma função tão importante num time de futebol, você não pode improvisar mais, você tem que colocar um cara do ramo ali. Sim. O time de 97 do Inter, grande time do Celso Rotti, o Inciso, que era meio campo, ele foi improvisado na lateral porque tinha um problema, nós tínhamos um problema na lateral direita daquele time. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, dependendo da qualidade desse jogador que ele caia para ali e consiga jogar, até mesmo para ti, como era no caso... A gente teve muito isso também no Grêmio, em 2003, né, que o Roger, né, depois passou a ser zagueiro e ele fazia aquela função, ele segurava um pouco mais para liberar o Anderson Lima. Né, então, compensava... Que era um jogador que apoiava muito. Isso, mas agora tem que ter um lateral, como o Darcy fala. Isso é uma arma hoje, acaba se tornando mais um atacante. E se tu botar um jogador ali que tenha dificuldade de apoiar, que ele não consiga ter leitura de jogo, que ele não consiga chegar no fundo, ele acaba atrapalhando os movimentos do time. Sim, ele traz o adversário para cima. Isso. Assim, pega no time do Grêmio o Ramiro. O Ramiro, o Renato foi e botou ele numa função. Ele é auxiliar de lateral e eventualmente ele sai pro ataque, uma jogadinha treinada, ele aparece lá na frente para finalizar e tal. Bom. Eu acho que ele cumpre um pouco do que o Pedro Rocha faz pela esquerda também, né? Mas ele é mais técnico, o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é mais rápido. Mais vontade. É mais aplicado. E é mais finalizador o Pedro Rocha, né?
Não, eu acho que o Ramiro chuta melhor. Não. Eu digo mais chega vezes. Mais, ele chega mais. Ele chega mais vezes. É isso que eu quero dizer. Sim, porque o Ramiro, Arroio, esse é um Pedro Rocha. O Ramiro tem mais. Na área dele. O Ramiro tem mais obrigações defensivas. Ele tem que cuidar um pouquinho mais. Porque agora, um jogador como esse aí, tu não pode dar muita tarefa para ele. Assim, olha, uma hora tu é centroavante, outra hora tu é não sei. Não dá. Tu vai fixa e embaralha a cabeça do cara. O cara não sabe. Sim, mas o Grêmio está conseguindo. Tá. O Renato conseguiu arrumar bem esses movimentos, porque acabam sendo movimentos. O futebol tem muito movimento. Tu tem que ter leitura de jogo, o jogador tem que ter um entendimento. E a rotina, né? Que a gente percebe no time do Grêmio quando joga os titulares, é a rotina. Tu vê que o cara, às vezes, ele toca sem olhar. Sim. Entendeu? O jogador passa, ele está passando. Sim. Isso é muito difícil os outros times marcar. O Corinthians conseguiu isso porque jogou, deram um nome bonito, tá? Mas jogou numa retranca clássica. Se fosse qualquer time do interior, o cara sairia do jogo e iria também com essa retranca aí. Como o Corinthians é uma retranca fashion. É outro como diz o Chicão, mas é uma retranca. Mas o Corinthians hoje é o time que melhor defende no Brasil. É melhor defender. Mas ele não vai conseguir, Cristian, jogar todas as partidas só defendendo. Ele não vai jogar contra o Havaí lá em Havaí. Eu não vejo o Corinthians jogar só defendendo. Mas eles chegam organizados na frente. Eu não vejo ele jogar só defendendo. Não. Contra os grandes adversários eles jogaram assim sempre. Sim, mas contra os times iguais a ele. Mas todo grande, quando sai de casa, exatamente. Ele fica retrancadinho. Porque se tu pegar, só sai na o único time que não perdeu. E o Corinthians do Mano, o próprio Corinthians do Tite, em determinado momento, era criticado porque era o Corinthians que vencia por 1-0, lembra? Os caras diziam, o Corinthians só vence por 1-0, por 2-1. É uma escola. Mas aí que tá, é uma maneira, é uma obediência tática, digamos assim, que esse Fábio Carille passou, ele está 9 anos no Corinthians. Ele passou pelo Mano, pela comissão técnica do Tite. Ele era o treinador defensivo. Esses caras, era o cara que treinava. Todos os caras começaram, passaram por ele. De marcação. E tem duas saídas muito boas que não funcionaram tanto contra o Grêmio, porque o Grêmio também, o Grêmio não joga parado hoje. O Grêmio joga dentro do campo do Corinthians, que são o Fagner pela direita e esse Arana pela esquerda. Então, normalmente, outros jogos... praticamente não passou no jogo. Não passou, porque ele para usar esse termo, se retrancou um pouco mais, segurou um pouco mais. Mas, normalmente, ele joga deixando esses caras escaparem. O Jadson aparece muito. O Jô não teve tanto espaço assim contra o Grêmio. Eu não vejo um time que só se marca. O Atlético Paranaense veio aqui, tomou 4. Ele chegou... armadinho, ele chegou e aí mudou o estilo. Defesa, e claro. Aí quando achou que podia e deu, meu irmão. Mas a qualidade defensiva do Atlético Paranaense em termos de movimentos não se compara em nada ao do Corinthians. Não, mas eu quero dizer o seguinte, mas errou, quando errou a movimentação... Mudou o estilo também. Deu. Mudou a característica do time. Sofreu o gol, modificou um pouquinho. Não, e foi antes do gol, eu concordo com o Darcy numa coisa. Antes do gol, tu sentiu que antes do gol, eles saíram do lugar, sabe por quê? Teve aquele lance que o Pedro Jeromel atrasou pro Marcelo Groi. Depois daquele lance, eles passaram a acreditar mais neles. Eles saíram mais. Quem estava vendo o jogo percebeu isso. Eles deram uma adiantadinha no Tiana, eles tomaram o gol. Mas ali o que ocorreu naquele momento, a falta ali foi 2 minutos depois veio o gol. Mas antes um pouquinho, o Renato corrigiu um negócio que estava errado no time do Grêmio. Era a troca. O Edilson estava sendo mais atacante do que o Ramiro. Sim, é verdade. Aí ele passava. E o Edilson é um jogador que chega no bico da grande área e pumba. Eu sei porque eu joguei naquela função ali, eu sei como é que você joga ali. Mas qual era? Atacando ou defendendo? Eu ia no fundo e cruzava. Ia no fundo e cruza. Vai no fundo e cruza. Já automático do lateral. Mas voltava? E voltava? Sim, ou é o lateral chumbado, aquele que vai no fundo e fica. Mas aí eu tinha um Ramirinho para cuidar do meu setor ali. Eu não queria jogar com o Darcy nessa época, eu Darcy bravo, né? Se tu não passa a bola, já te olha estranho. Né? Bom, gente, o SESC conta com mais de 40 academias no estado. São equipamentos modernos somados a um acompanhamento profissional adequado. As academias SESC possuem a certificação de qualidade ISO 9001-2008. Informações em sesc-rs.com.br/esportes SESC. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Grêmio amanhã joga com reservas. Misto quente, né? O Palmeiras também. Palmeiras também. O Grêmio jogou Copa do Brasil, o Palmeiras Copa do Brasil. Aí se enfrentam, o Grêmio joga terça na Argentina e o Palmeiras joga quarta no Equador. Quem é o melhor treinador? Cuca ou Renato Gaúcho? Para mim, Renato. Momento. É uma boa pergunta. De vez em quando eu faço. Em resultados é o Cuca.
Em resultados é o Cuca. Não, eu não Em títulos. Não, mas resultado de quanto tempo? O Renato foi campeão no passado. Eu digo assim, campeão da Copa do Brasil. Eu digo assim, hoje. E o Cuca foi campeão hoje. Hoje é o Renato. Não, mano, só um pouquinho. Nós estamos avaliando o histórico dos dois. Não é o histórico. Não é isso. Hoje. O trabalho do Cuca hoje ele é inferior ao trabalho do Renato. Sim. Mas foi isso que perguntou o Garcia, que tu veio com o Libertadores. Não, quem é o melhor treinador? A pergunta foi Sim, hoje. Quem é o melhor treinador hoje? Na atualidade, hoje? Claro, hoje. Hoje é o Renato. Então. Eu considero Porque eu acho assim, ó, essa tua tese da Libertadores aí pode valer, por exemplo, pro treinador do Santos, como é o Levir Coupe. Não, aí tu começa a abrir. Aí é o seguinte, aí o Renato bota o Espinosa do lado dele e já somos os dois. Quem é a melhor comissão técnica? Aí não tem. Mas assim, voltando. E o Renato foi finalista de Libertadores, né? Foi. Voltando à formação do Grêmio. Foi um pouquinho prejudicado por não ter o Maicon e o Léo Moura, né? Talvez fosse um time mais. O Maicon o Maicon joga muito menos do que participa dos jogos. Ele vive no departamento médico. É verdade. Vive no departamento médico. Mas tem uma coisa que é importante, né, sobre o Maicon. Maicon é que ele é homem de confiança. E eu acho que isso é muito legal da parte do Renato, que o Renato. Gente, a importância disso dentro de um vestiário, de um grupo de futebol é muito significante. A importância de ter esses jogadores de confiança que o treinador tem, que ajuda a administrar vestiário. E o Maicon, pelo visto, em consideração ao Renato, Marcelo Oliveira. Renato, eles são esses caras lá de dentro de vestiário. Entendeu? Por isso que às vezes o Renato tenta administrar. E eu concordo com isso. Eu acho que ele está certo. Perfeito. O Jeromel, mas o Marcelo Oliveira teve um gol que o Edilson fez um gol de falta, de pênalti que ele pediu, não sei o que, o Renato mandou ele cobrar, e ele fez e vibrou e saiu para o meio de campo. O Marcelo Oliveira foi lá, botou o braço em cima dele. Vai lá no chefe. Esse. Eu me lembro desse jogo. Contei um episódio hoje de manhã, eu contei na rádio. Os códigos de conduta de vestiário são muito importantes, que tem que respeitar em qualquer lugar do mundo. Internacional viajando para decidir um Mundial em 2006. Chegou no aeroporto de Paris, faltou. Tu conhece bem? Conhece pouco. Eu conheço. Chegou o Vargas e o Hidalgo, um peruano e outro colombiano, não tinham carimbo no passaporte para entrar, não tinham visto. E o Internacional, como ia ficar o dia inteiro em Paris, foi para o hotel, saiu do aeroporto, porque o Brasil tinha esse convênio com eles. E o Vargas e o Hidalgo não tinham, e deixaram os dois no aeroporto, numa sala VIP, claro, mas ficaram lá. Aí ocorreu o seguinte, meu amigo. Quem ficou com eles? Yarley. Aí tu fica sabendo a importância do cara, aí tu fica sabendo por que no jogo contra o Nacional de Montevidéu lá, que o Abel tirou o Yarley do time, ele precisou antes se reunir com o Fernandão, com o Klemer, com o Índio. Porque às vezes não é só dentro de campo. É isso aí. A importância do jogador. O Renato foi muito sábio. O Christian falou uma coisa que eu concordo. Naquele episódio dele botar os 4 volantes, provavelmente o Renato sabia que não ia dar muito certo. Mas ele achava assim, é o suficiente para ganhar do Bahia. Até deu. Depois ele teve que mexer no time. Mas ele foi mostrando para o Maicon, colocando o Maicon numa situação que ele tinha como capitão. Isso a gente vê muito em outros esportes. Eu que gosto de acompanhar futebol americano, até a beisebol, essas coisas, esportes que ninguém vê, que eu gosto de assistir. Os caras têm muito isso. O líder. Não, é que as pessoas criticam, às vezes tem, não entendo. Sabe que o beisebol é um derivado do jogo de taco lá em Bagé. Licença para dois entrega os tacos, né? Um derivado. Mas tem muito isso. O capitão do time é o cara. Vocês lembram o jogo, e por isso que aumenta um pouco esse mistério que o Grêmio faz com deixar o Miller Bolange de fora, que agora vai viajar, né? Então, vocês vão lembrar se vai jogar ou se vai entrar. Estava te citando com isso. O que fez o Bolanhos? Ele vai até o Renato, teve até uma imagem que foi feita disso, e ele conversa com o Renato antes da viagem para o Fluminense. Aí o Renato vai para a coletiva e perguntar: Renato, e o Miller? Não, ele conversou comigo, ele não se acha ainda nas melhores condições, então enquanto nós vamos viajar, eu preciso do cara nas melhores condições. Ele vai ficar com um trabalho de treinamentos aqui. Aconteceu isso. Ou seja, ele não tinha lesão. Aí depois se veio com a história que ele em nenhum momento teve lesão. Ou se o Grêmio vai querer que a gente descubra só daqui 10, 20 anos, tudo certo. Mas que ele não teve lesão, ele não teve. Ele teve qualquer outro tipo de problema comportamental, extracampo, mas lesão. Mas vai pro jogo amanhã, não vai, Bagé?
ele vai estar na delegação. Vai estar na delegação. Não quer dizer que vai jogar, né? Não, mas aí se ele não ficar, se ele ficar no banco de reservas, ele está no grupo, que todo mundo assina. Se ele não ficar, aí vai ter que explicar o que se ele estiver no banco, ele tem que jogar de qualquer jeito. Eu também acho que ele tem que jogar. Nem que seja muito. Não, até porque não tem um time titular. Tem que jogar. Não tem um time em titular. termos de experiência, o Grêmio vai precisar dele lá. Os jogadores mais experientes. Ele, o Fernandinho, o Everton, apesar de ser jovem, mas está acostumado o Grêmio não tem lateral direito para esse jogo de sábado. É o Leonardo, né? O Léo Moura sentiu, aí tem o Leonardo Gomes, né? É ele que vai jogar. Ou o Caio improvisado. Foi ele que machucou o joelho, o Leonardo Gomes? Sim, mas está voltando ele mesmo. Foi uma lesão feia até naquele jogo do... muito feia. E ele estava jogando bem aquele jogo, foi um dos poucos jogos que ele estava bem. Uma coisa que o Grêmio também está fazendo bem, ele está dando rodagem para todos os jogadores. Isso que o Renato vem fazendo, essa gestão de grupo, é muito legal, entendeu? Justamente para chegar nesses momentos importantes de cada competição, porque são várias, né? Salvo o Campeonato Brasileiro, que é mais longo, mas a Copa do Brasil e Libertadores, que são... Apesar da Libertadores ser longa, mas ela é mata-mata, então ela acaba sendo mais curta. O que ele está fazendo é muito bom. É muito legal que o Grêmio ganha vários protagonistas. Tem um jogo que o Pedro Rocha foi protagonista. No outro foi o Lucas Barros. No outro foi o Everton, fez 3 gols. Perfeito. Cada jogo tem um... No outro foi o Luan. Isso aí, pro adversário, pros adversários... Foi o Marcelo Groy. É verdade. Acontece, né? O adversário tem mérito também, né? Mas eu acho que isso pros adversários é uma coisa que coloca um respeito. Né? Sim, eu só vou discordar uma coisa. Eu ainda acho que o Marcelo Groy não falhou. Apesar dele ter dito que assume a falha, eu acho que o chute foi forte. E a furada do João arrebentou com ele. Uma vez eu vivi um negócio muito legal. Eu vou contar, Azar. Eu vou contar. Eu precisava contar, Cristian. É muito legal. O Cristian tinha um procurador, eu tinha um representante, eu tinha um amigo, que o Milton Cardoso. Não tem, mas é amigo. Aí, uma peça, né? Aí um dia eu tomo um táxi e o motorista de táxi me despejou toda a negociação do Cristian. Mas eu estava fora do ar naquele período, estava desempregado, estava parado. Eu digo, eu não sei como é que foi isso, não. Milton Cardoso, eu trouxe, levei o seu Milton Cardoso lá no Grêmio e ele, que é o homem, ele me contou tudo o que aconteceu. O tempo foi com os furos de reportagem. Com o Valandro. Sim, com o doutor Valandro. Que veio foi quem te abraçou. O doutor Valandro. Tô curado. Doutor Valandro me curou. Pessoa me curou minha mãe. O doutor Valandro é um departamento diferente. Tô devendo o último exame para ele ainda, mas eu vou aparecer lá. Aliás, sobre médico bom, o Costa e Silva, é bom lembrar do Costinha, doutor Silva. Eu tomo a liberdade de falar Costinha para todo mundo. O André Luiz, que está hoje no Internacional, foi um jogador que foi recuperado por ele. Quando ele percebeu que o André precisava de um tratamento em um outro local, ele levou o André para a Inglaterra, em Londres, fez uma cirurgia, trouxe e botou o André para jogar e nunca mais. Joelho, né? Joelho. Eu te confesso que eu não sei o que é, mas deve ser joelho. O doutor Costa e Silva, quem eu mando um abraço, que o Costa e Silva e o Valandro trabalham no Cristo Redentor. Perfeito. Vamos ver o recado do Zafari. Isso aí, ó. O programa do Zafari é espetacular. A carne do Zafari é sensacional, mas essas imagens aí, para quem não almoçou ainda, é espetacular. Eu tenho alguns amigos aí que são gerentes lá que são fantásticos. O Flávio, o Vicente. Até mandar um abraço de solidariedade para a família do Fábio Versosa, que é um eterno rei momo de Porto Alegre. Infelizmente ontem grande figura. Um ataque cardíaco fulminante nos deixou aí aos 52 anos. E era um cara que batalhava muito por toda a cultura popular e com certeza entra para a história do carnaval. Então, um abraço para toda a família e as pessoas próximas do Fábio Versosa. E foi um rei momo que marcou, né? Ativo o tempo inteiro. Porque tem alguns assim que tiveram... Ele foi um cara espetacular.
Ajudava muita gente. Então, um cara que... Quantos anos ele foi? Foi quase 10 anos, né? Ele ficou 9 anos, se eu não me engano. E era uma figura muito querida aí de todos. Então, um abraço para toda a família do Fábio. Bom, servidor público estadual e pensionista do INSS, peça o seu empréstimo consignado do Banrisul. Banrisul, o grande banco do Sul. Internacional. Tem amigos lá do Banrisul. Né? Eu também, né? O Fábio. Aí tem que ser, né? Fábio, né? Banrisul sempre amigo. Na agência 041, ali no centro. Centro de Porto Alegre. Centro de Porto Alegre. Tradicional, né? Gente boa ali. O Internacional joga amanhã contra o Boa Esporte. E essa dúvida na lateral direita, eu tenho mais dúvida no ataque internacional. Quem é que vai jogar? O Brenner. Lá na frente é o Brenner. Essa linha de 3, a da Alessandro centralizada, a esquerda do Sacha, a direita, se ele não jogar, não joga o Edenilson, claro. Sim. Ele pode colocar ali o Cirino, ele pode colocar pela direita o Cirino e lá na frente é o Brenner. Eu acho que ali não tem dúvida. Não joga o Nico. O Nico tá machucado. Tá machucado. Agora ele pode botar o outro menino lá, agora o Valdemir, tambor que bate o Cirino, esse também é brincadeira, hein? Tambor que bate o Cirino, esse não joga nada. Pois é, eu acho que o tambor até casa pra ele, porque é barulho só. Porque o Potker machucou, o Nico machucou. Não, é triatleta, ele corre, pedala e nada. Ele esteve no Flamengo e aí ele deu uma entrevista para o jornal Extra lá do Rio de Janeiro e em determinado momento ele disse assim, eu estou chegando à conclusão que vai ser difícil ter o mesmo reconhecimento do que o Zico no Flamengo. Ele disse isso para um jornal. Verdade. Pô, passou na cabeça dele em algum momento. Pô, se ele tiver o reconhecimento do Rondinelli, já seria bacana. Bom demais. Uma vez eu estava no Nordeste, acho que era Porto de Galinhas. E aí tinha um caminho grande a percorrer num passeio turístico, né? E aí se dividem, sempre vai 2 casais, né? Pra ficar um valor melhor e tal, e o cara vai fazendo amizade. Aí encostou um casal de argentinos. E aí o argentino me pergunta assim, quem é esse Birubiru? Passa na TV toda hora. Eu disse, Birubiru, não conhece? Não conheço. Eu disse, não, sou jornalista esportivo, vou te contar a história. O Birubiru tá aqui no Brasil, deixa eu ver quem é que eu posso comparar na Argentina. Tu conhece futebol? Não conheço. Maradona, conhece? Sim, é maior que Pelé, não. O Birubiru jogou mais que o Maradona no Brasil. O Pelé a gente nem compara. Fomos e voltamos o passeio sem falar uma palavra. Que Pelé, pô, Birubiru. É incrível. Mas assim, em relação ao Inter, né, a gente troca muita ideia. Pô, a gente fala direto de futebol. Tentando aproveitar, né? O que eu acho assim que vem acontecendo, né, no time do Inter. Eu acho que o grupo ele é desequilibrado. Independentemente de quem jogue, tá entendendo? A minha visão é essa. Eu acho que na hora da montagem do grupo, eu acho que as decisões ali elas foram levadas por um caminho só, sem alternativas. Por quê? Nós temos vários jogadores que cumprem a mesma função. Entendeu? Então, sim, atacantes pela direita temos 3, né? Tu tem. E aí falta um lateral que por uma circunstância ou outra não deu certo. Os zagueiros são insuficientes. Os zagueiros às vezes têm problemas, a gente tem dificuldade em bola aérea. Então essas coisas, elas tinham que ter sido no início do ano bem avaliadas. Cristian, quando eu jogava ali de zagueiro, o meu apelido era Oberoa. Uma mistura de Oberdan com Figueiredo. Para tu saber. Então eu tinha muita técnica e também era bom de cotovelo, de braço e tal. Bom, eu acho que era Bressan e Klaus. Eu não gosto desse quarto zagueiro do Internacional. O argentino. Eu não gosto. Acho um jogador lento, demora muito para sair da perna esquerda. Sim. Ele volta amanhã, né? Volta amanhã. Não, eu acho que ele até não... assim, a avaliação que eu tenho de uma defesa, né, a concepção que eu tenho sobre uma defesa é o conjunto. Sim. Não é uma coisa harmonia, só. Né? Tu tem que... E aí passa-se muito... Tu pode ter o técnico e o quebrador de bola jogando junto. Pois, pode. E é o que passa-se muito pela escolha desses jogadores. A harmonia entre essas 4 peças. E o primeiro volante, que tem que ser o cara que protege a defesa. Que a gente volta lá naquela coisa da espinha dorsal. Então tem que ter harmonia, tu tem que saber organizar tanto o lateral, os 2 laterais com os 2 centrais de meia, ali, o quarto zagueiro e o central. Tu tem que ter essa harmonia
né? Quem sai pelo lado direito, quem vai fechar, tem que ter essa harmonia. Mas o zagueiro e características. O zagueiro de área pela esquerda, o canhoto, se ele for canhoto, ele tem que ser rápido, ágil, tem que ter desenvoltura. Sim. O Fabiano Heller tinha isso. Sim. Este de hoje não tem. Mas o nosso Regis aqui não tem isso. Não tem. Mas o se tu tiver um pelo lado direito que compense, certo? Sim. Que é a zaga do Grêmio. Vai. O Kahneman é um cara... O Kahneman é um cara ágil. Mas o Kahneman é ágil. O Kahneman é ágil. Isso. Por isso que funciona. E o Jeromel é um cara mais pensador, é um cara que dá o... tem que fazer o casamento. O balanço, é o casamento. Os dois laterais. Esse zagueiro Klaus, que tu me homenageou, me chamou de Klaus. Entendeu? Bressaus eu acho que aí já é uma ofensa. Não, mas é 50-50. Aí é o seguinte, o Klaus foi um jogador que o Grêmio não se interessou por ele. Ele já foi do Grêmio. Sim, ele foi da base do Grêmio. E o Grêmio não providenciou o retorno dele. Segundo o presidente disse, que eles fizeram uma pesquisa, de análise, de desempenho, a famosa. E não consideraram, e esse setor do Grêmio não aprovou a contratação do... Mas é claro que quando esse setor do Grêmio faz essa análise, eu me lembro do Cadu, e aí eu já desconsidero um pouquinho, entendeu? Porque o Cadu foi contratado... O Cadu zagueiro. O próprio Internacional, eu quero entender ainda quem é que analisou o Neres. Porque nós vimos o Campeonato Brasileiro que o Neres fez. E o Neres chegou, e daqui a pouco, tanto é verdade que analisou errado que ele saiu. Não, e tem uma coisa que o Christian falou, é que, por exemplo, o Internacional, o melhor atacante que ele tinha afirmado era o Nico Lopes, que joga na direita, chutando que nunca foi 9. Mas concorda que ele joga na direita. Aí o Inter tinha uma oportunidade de gastar um dinheiro, foi lá e trouxe um jogador da mesma posição. No caso, quem? O Cirino? Não, o Potker. O Potker, mas é que joga na direita. Mas o Potker eu concordo, porque o Potker qualifica, e eu acho que tu pode ter os dois. O Potker é bom 19. Mas o problema é buscar o Cirino depois de mas aí é pior ainda. São os três pela direita. São essas decisões que eu falo, entendeu? Por exemplo, a análise de desempenho, ela serve para quê? Para te ter estatísticas sobre algumas coisas. Mas será que seguem, Christian? Esse que é o problema. Eu acho que ajuda. Isso é auxílio, né? Mas o cara pode passar, um diretor de futebol pode passar em cima da análise. Pode. Esse aqui... Mas primeiro tu tem que analisar bem quem tu já tem, é isso que eu quero dizer. Primeiro tu analisa os teus, antes de tu contratar. Tá, vamos lá. Numa balança... Mas o Inter contratou, tinha uma hora... Numa balança, foram mais acertos do que erros. Não, foram mais erros do que acertos. Não, mas é porque a necessidade, aí entra aquilo que a gente falou muitas vezes, e o Rogério sempre fala aqui, que é o seguinte... O Rogério esquece, ele não está hoje aí, vamos deixar o Rogério fora. O Inter tinha que riscar 2016, e aí começou... Se ele estivesse aqui, tu não estaria falando tanto. Ele não deixa a gente falar, esquece, Rogério. Que bom que ele não tem. Então um abraço pro Rogério Amaral. Grande abraço. Então é o seguinte, o Inter tinha necessidade de riscar 2016, então contratou demais. Pode ser. Mas de forma desequilibrada. Porque saíram 44 jogadores, né? Continua desequilibrado, porque ano passado já era desequilibrado. Nós assistimos o jogo. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. Mas os conceitos básicos do futebol do Internacional passaram por duas pessoas que já estavam lá na montagem desse time aí. Que são os gurus. Que são o Roberto Melo e o Macedo. Sim, o Jorge Macedo, nós já falamos várias vezes aqui, né? Lembra? Eles seguiriam na mesma direção. Na mesma época, eu não estou comparando os dois, porque eu acredito que o Macedo seja um cara muito mais qualificado nesse campo. Mas muitas contratações que botaram só na conta do Pellegrini, elas passaram pelo Jorge Macedo. Aí o Jorge Macedo sai, vai para o Fluminense, sai do Fluminense e aí volta ao Internacional. Não estou comparando ele ao Pellegrini, repito, acho que ele tem muito mais capacidade de entendimento de futebol. Mas ele contratou grande parte que depois nós mesmos, na maioria da imprensa, colocamos só na conta. E ele mesmo teve que dispensar agora na volta. E outra, assim, uma coisa também que eu falo no geral, não específico em Grêmio Internacional, claro que nós estamos aqui, é normal que a gente vá levar o assunto para essas duas equipes. O perfil, tanto de jogador como do clube, de como vai jogar. Perfil de jogo. Como que nós vamos jogar esse ano? Tá entendendo? Qual vai ser o Inter de 2017? Mas o Inter trocou 6 treinadores, né? Aí é difícil. Não é o treinador aí que está o grande erro. O treinador tem que seguir o que o clube manda, porque o treinador é empregado do clube como jogador. Tem um grupo e adapta. Certo? Então, o planejamento desse clube, e eu falo no geral, é o seguinte: eu vou contratar o treinador em cima daquilo que eu quero.
E é o contrário, acontece muito ao contrário. Chega um treinador aqui, ele contrata 5 jogadores que ele quer. Se o clube tem interesse no jogador ou não, a indicação porque do treinador. Porque o treinador veio pela mão de um erro. empresário que está comprometido com o... São muitos interesses. Esse é o futebol hoje, esse é o futebol hoje. Esse é o futebol de hoje. Entendeu? Então o treinador vem, ele pede 5 jogadores que daqui a pouquinho o clube não tem intenção de contratar. Vou te perguntar agora, de sã consciência. Alguém poderia... Eu sou um cara que mais elogia o Renato Carioca em Porto Alegre. Como é que o Renato Carioca me contrata o Jael? Não tem explicação. Existem erros jogador também. Que jogou com ele no Bahia e fazia presença diária. Mas ele segundo sabe, ele. Agora, se é a solução para o Grêmio... Ele sabe que o Bahia é uma coisa e o Grêmio é outra coisa. Eu acho... Posso te dizer o que eu acho sobre isso aí? Eu acho que ele foi um negócio assim, talvez... Não sei se custou muito caro, eu acho que não. Claro que não. Entendeu? Acho que foi um jogador... Ele quis dizer assim, eu preciso de um jogador assim. Acho que foi até uma coisa meio pra marcar. O Jael já jogou o quê? 40 minutos no Grêmio. Será que o Jael não seria o cara da bola aérea no gauchão, por exemplo? Não. Acho que ele queria, digamos, o básico, mas o jogador que tinha no Jael, velho. A ideia não Tanto foi é que ruim. quando teve... Não era foi... a ideia da característica. Claro que é uma contratação, que eu entendo o que o Darcy quer falar, uma contratação que se tu for buscar no mercado, seria a quinta opção. Como é que ele aceita? Vamos adiante. Como é que o Bressan sai e vem 15 vezes do Grêmio? Não tem explicação, velho. Não tem, cara. Tem coisa que não tem explicação no futebol. E no futebol tem um negócio que assim, tu empresta um jogador e fica monitorando o cara, fica só aqui no cara. Tu já sabe se o cara vai bem ou vai mal. Então, não, estou dando que nova oportunidade, cara pálida. Que nova oportunidade, tu já sabe o que o atleta é capaz de produzir. Essas coisas acontecem no futebol, a gente sabe. Ultimamente, nos últimos anos, aí está mais explícito. Infelizmente, está. Tem coisas interferência de empresário. Não sei se é interferência de empresário, eu não sei o que acontece nos bastidores, mas infelizmente está aí, o torcedor vê, a imprensa vê. E acaba acontecendo. Quer ver uma coisa? O Inter precisa contratar mais algum zagueiro, na opinião de vocês? Na minha opinião, que tem é insuficiente. Não, tudo bem. Pelo menos um zagueiro. Eu creio que 2 zagueiros. Não, mas vamos começar assim. Deixar por um. Precisa contratar zagueiro. Sim. Tá. Vamos entrar no supermercado, no Zafari de jogadores, tá? Aí vai na prateleira de zagueiros. Tá. Precisa ir na prateleira de laterais? Precisa. Tá. Precisa ir na prateleira de volantes? Não. Precisa na prateleira de meias? Não, precisa, eu acho que... talvez o caso do D'Alessandro, só tem D'Alessandro. Olha quantas prateleiras precisa ir. Aí chega naquilo que falou. Tá certíssimo. E o Inter contratou muito. E a gente está no meio do ano, e aí entra o planejamento. É o planejamento, isso já tem que o Fabinho estava sendo negociado e virou agora a opção. O Grêmio que... É isso que eu quero ver. O jogo de amanhã do Internacional, eu quero saber qual será a grande mudança do Fabinho. Tá nisso assim. Mesmo que venha... Para os padrões do Boa fazendo boa campanha nas últimas 3, o Boa é muito fraco. Isso vai pesar também. Claro, mas a gente vai saber. Na outra semana tem um Criciúma. Tem mais uma semana de trabalho e um time melhor. Ele é obrigado a fazer uma jogadinha fora da turma dele. Ele é obrigado a fazer uma jogadinha boa. Um ensaio. Ele vai ter que apresentar um Fabinho tem que fazer... Assim é o time do Internacional. Se o Internacional não tiver uma jogadinha treinada para mostrar amanhã, não adiantou nada essa semana inteira de treinamento. Eu fico feliz. Hoje, rapaz, tu vê o Grêmio jogar... Eu fico feliz, não deixaram tu assistir o treinamento. Que legal. Tem resultado. Porque vai no jogo, tu vê o Ramiro aparecer de centroavante. Isso é treinamento, cara. Ele aparecer de finalizador. Aquele gol do Kahneman. Quantas vezes o Grêmio faz aquele... Se não faz o gol direto, o Jeromel fez um, o Kahneman fez um. E teve vários daquele... A bola vai... sai da figura A para a figura B, já apareceu o próprio A na posição futura, aparece o Arthur, todo mundo aparece para jogar. O Grêmio não está fazendo força para jogar. Não faz força, joga com naturalidade. Joga com natural, troca passe, não se apavora quando toma gol. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, quando o Wallace saiu, eu achava que o Grêmio realmente teve um período que sentiu muito. Mas eu me atrevo a dizer uma coisa, tá? Eu acho que está melhor agora sem o Wallace. Eu acho que o Michel não seja mais jogador. Acha que o equilíbrio que o Grêmio eu acho que Michel e Arthur é melhor do que o Wallace mais. O esquema de jogo do Grêmio hoje, sim. Muito mais rápido, muito mais veloz. Pro time do ano passado,
O Wallace foi peça importante. Sim. Mas em relação ao ano passado é um time mais rápido. Sim, e esse ano mudou e esses jogadores que aí estão... Mudou para melhor. Mudaram para melhor. Ninguém ia adivinhar que o Arthur ia aparecer. Eu não conhecia o Arthur assim, para achar que ele fosse... Eu conhecia na base, mas com toda sinceridade. Não imaginava era difícil. que ele entrasse sem sentir. Ele virou um titular de uma hora para outra no Grêmio. Jogador com muita intensidade, carrega muito a bola. Muito bom jogador. Assim, ó, e te digo assim, ele já é um dos destaques do campeonato. Eu diria que a revelação do campeonato, sabe que eu trouxe de revelação do campeonato brasileiro? Ah, pode ser. E para mim, no momento até agora, 10, 11 rodadas, é o Arthur. Eu contei outro dia, trocando mensagens com o Tinga, Paulo César Tinga, ele mandou do nada assim. Ô, Bagé, o Grêmio tem hoje o melhor volante da América do Sul. O Tinga, que foi um especialista da função. E isso, assim, ó... Era como era chamado também quando jogava ali de volante. Porque ele era um jogador moderno. E hoje, o que acontece, assim, a gente vem trocando informações com muitas pessoas, principalmente lá de fora, e pelo contato que, graças a Deus, eu consegui construir ao longo da carreira. E o que se busca muito hoje, assim, no futebol moderno europeu? Tu vai ver que tem jogadores de meio campo, que eles fazem 2, 3 funções. Eles defendem, eles atacam, eles armam, certo? É um novo conceito isso. Já não tem mais, já não está se buscando muito volante ou meia, não. Que só dá porrada, que só marca. Não, é um meio campista que em qualquer parte do campo que ele tiver, ele vai exercer a função da parte do que ele vai estar no campo. Ele defende, antigamente tinha até um volante que defendia bem, mas não tinha um passe bom. Mas muito cara era limitado, às vezes, também pelo próprio técnico. Né? Pois, e isso é um conceito. É uma filosofia que se cria, por isso que está dando certo. E o quebrador de bola está perdendo o mercado, né? Cada vez mais. O lateral direito do Real Madrid era meio campista, como é o nome dele, que fez o passe para o Cristiano Ronaldo. Carvajal. Era meio campista. Joga demais. Aí o cara pensa assim, não vou botar esse cara na lateral porque ele é muito bom. Não, velho. O cara de lateral também é muito bom, né? Então, faz muita diferença. É bem isso que Mas aí é o reposicionamento. O Anderson sai do Grêmio pro Porto como um atacante. O Tinga é um atacante. Aí tem o treinador, o Magrão, que é outro baita volante, era meia. Estreou contra o Sport Recife. Ponta direita ali, ele era um ponta. Fez uma jogada que ele driblou todo mundo. Ele fez um gol, lembra, Darcy? No Olímpico, isso aí, né? Uma quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. E aí o Cacau, no outro dia, disse que não, nada de Ronaldo. Foi o Cacau que falou? Quem é que falou? Alguém provocou o Cacau. Foi Santana. Não. Santana provocou o Cacau. Mas tem uma história disso. Não é Ronaldinho, é o Tinga. Vou te dar um exemplo. O Grêmio teve uma época lá que o Grêmio precisou, claro, hoje deve precisar também, mas na época recorreu a alguns amigos e o Grêmio pegou um dinheiro com o Renato Portaluppi. E o Renato tinha como garantia, deram 2 opções, o Ronaldinho ou o Tinga. E o Renato pegou como garantia na época o Tinga. Pegou como garantia o Tinga e não recebeu o dinheiro. Não, depois de agora recebeu. Depois de muitos anos, quando ele veio treinar aqui de volta 2010. Aí ele... Recebeu o Julinho, né? Ele deve ter dito, né? Quando ele estava acertando com o Dr. Alberto Guerra, que foi quem buscou ele lá no Rio, ele deve ter dito. Tá, e como é que nós vamos resolver? Aquele que ficou pra trás. Mas não, mas foi antes dali. Mas, por exemplo, assim, o Evaristo Macedo emprestou dinheiro pro Grêmio. Sim. Eu não lembro o Grêmio. Lá que em 89 ou 97? Não, 97. 97. Emprestou dinheiro pro Grêmio. Bem... O Pingo. Joguei muita carta com o Evaristo Macedo lá em 89. Volante Pingo. De 94. Pingo. Legal. 94. Pingo, o seu Evaristo dizia, eu não quem foi o jogador que retrucou, aqueles treinos sábado de manhã, antes do jogo no domingo, aí os técnicos ficavam na resenha com a gente ali no Velho Olímpico, e aí um dia, aí o seu Evaristo foi brincar, não lembro quem foi o jogador, ele disse assim, mas o... eu não preciso estar me incomodando com futebol, eu tenho R$1 milhão na minha conta. Aí não lembro quem gritou, sabe? Eu também tenho, comecei a jogar mês passado. Ele trazia aquilo como... o Evaristo Macedo, técnico da Seleção Brasileira, conversei muitas noites com ele e o Gilmar dos Santos Neves. Que resenha. Privilégio. Sensacional. Privilégio. Gente, programa bom, ele termina rápido, né? Outro dia eu falei numa resenha, o Gilmar, o canal do Flamengo, né? O Gilmar que existiu do Santos, né? Bom, pessoal, final de semana a gente vai acompanhar. Segunda-feira temos nosso debate aqui na segunda-feira e retornamos na semana que vem. Christian, obrigado pela presença aqui. Já sabia, já sabe o lugar. Queremos sempre você aqui com a gente. É um prazer. Tá bom? Alex Bagé, Evaristo, Darcy. Um abração.
Bom final de semana para todo mundo. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Domingos, às 21h30, eu e a Fernanda estaremos aqui no Dois Toques na Rodada, trazendo tudo em relação ao futebol gaúcho no final de semana. Os gols, o debate, a análise, muito mais. Convidados especiais, jornalistas especializados, a participação do torcedor, entretenimento, música, e nós queremos a sua participação. Venha fazer a sua resenha dominical. Às 21h30. Esperamos você. 21h30 com Felipe Vieira, um programa comandado pelo premiado jornalista e apresentador de TV Felipe Vieira. Realiza diariamente de segunda a sexta.